Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que traz histórias surpreendentes de superação, histórias de empreendedorismo, histórias que vão ajudar você a perceber que você também pode mais. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, que é a doutora Ana Garcia. A doutora Ana Garcia, ela é odontóloga, ela é especialista em harmonização orofacial, ela é casada há 15 anos com o Márcio, ela é a mãe da Roberta, de 13 anos, e da Bruna, de 12. Aham. E ela é minha especialista Ah, favorita. linda! Para mim, ela é a Ana, que eu não chamo doutora Ana, para mim, ela é a Ana. Aham. Então, aqui será Ana. Ana, estou muito feliz de te receber aqui. Ô, Jana, eu que tô. E eu posso chamar de Jana aqui E também. Jana também, claro, eu amo. É, claro que você é uma profissional assim que é uma referência, né? Uma referência, professora, é cheia de especialização, é um nome que é uma referência hoje na área de harmonização, essa área que está em alta, super em alta. Muito. Mas como é que você foi parar na área da saúde? Assim, eu digo de pequena, você tinha essa ideia? Você falava assim, eu quero trabalhar com Não, isso? não foi um sonho de infância. Não? As coisas foram acontecendo. Assim, um direcionamento, talvez, né, para quem entenda, tem esse olhar. Eu sempre fui muito criteriosa com limpeza, higiene. Minha mãe fala que Ah, sofria comigo de criança, que mania de limpeza. tudo que caía no chão, eu falava contaminou, tem que jogar fora. A rainha do controle de qualidade. Muito maluco. Minha mãe fala que sofria mesmo, que tudo eu queria jogar fora, queria limpar, desinfetar. Então, Gente, não nossa, sei isso se tem para alguma coisa a odontologia ver. é perfeito, né? Pois é, mas assim, falar que eu sonhei em ser dentista, um sonho de infância, Tinha não. na sua família dentista? Ninguém, Ah, você ninguém. é primeira. Primeiro. E a Olha, única e até a hoje. única. E aí você foi fazer, como é que foi essa história? Daí você, na adolescência, você começou a entender que talvez isso podia ter a ver com... Na verdade, na adolescência, eu fiz um tratamento ortodôntico, eu tinha os dentes tortos, bem Aham. tortos. E meus pais me colocaram num dentista muito renomado na minha cidade, chamado Dr. Dan. E ele, assim, marcou minha juventude, minha adolescência, porque ele mudou meu sorriso, ele me fez gostar de mim, porque, né, para uma adolescente, dente torto é Nossa, bem impactante, mexe muito com a autoestima, né? demais. E eu gostava do ambiente, a clínica dele, tudo muito. Eu gosto de coisa boa, sempre gostei de coisa boa. Sim, gente, a clínica dela para tudo, que luxo. Tudo lá era lindo, a gente era bem cuidado, sabe? Uma odontologia bacana. Uhum. Então, assim, aquilo eu acho que pode ter me motivado nessa questão de cuidar das pessoas, da autoestima das pessoas. Depois, quando eu cresci no ensino médio, eu tive um. Sabe aquelas palestras que a escola leva Promove profissionais? para ensinar e tal, Até para as pessoas se profissões. direcionarem, né? Aham. O que vão fazer. E foi um dentista da minha cidade, que inclusive foi meu professor depois, Dr. Olha. Perry de Carvalho, um fenômeno na cirurgia. E ele deu uma palestra que também me impactou. Aí foi Foi juntando. juntando uma pecinha aqui e uma ali. E, por fim, na minha cidade, tem a Universidade Unesp, que é uma das melhores do país. Ela e a Unicamp ficava, quem é segunda? Quem é pau a Unesp e pau, né? Unicamp. E então, assim, foram acontecimentos que me fizeram fazer a odontologia. E daí Mas você, não é um sonho de de infância ser infância. dentista. Se, se você não tivesse virado dentista, você teria sido o quê, talvez? Nossa, Faxineira. alguma coisa limpada. Ou A limpeza. direcionado à limpeza ou à estética, porque eu Ah, sempre, desde os sim. 14 anos, eu fazia minha unha, eu nunca tive unha mal feita, porque eu fazia. Ah, então Fazia minha você, sobrancelha, adorava passar meus cremes. então você já tinha esse gostinho pela, você era Sempre, vaidosa. desde sempre. Engraçado que minha Ah, filha é assim, qual delas? a pequenininha, a A Bruna. Bruna. Nossa, ela já tem lá o arsenal de cremes Ah, com o 12 anos, skincare. passa, ela põe a faixinha no cabelo. Nossa, É muito gente, bonitinho. Bruna está assim, se precavendo mesmo. Tá vendo? Tá. Quem não faz seu skincare, Bruna com 12 anos já tá fazendo, você tá E faz atrasada. direitinho, viu? Que legal. Muito bonitinho. Ô, Ana, e aí você, formada, você foi trabalhar numa clínica, foi isso? Como que foi? Uma amiga de infância morava em São Paulo. Ela foi uma porta que ela abriu, que ela, assim, sou grata eternamente por isso, que ela tem um cunhado dentista lá e ele ofereceu o consultório dele para eu começar. Uhum. Só que eu tinha acabado de sair de uma faculdade que tinha tudo assim de primeiríssimo, os melhores materiais, as melhores técnicas, eu só conhecia isso. Não sabia usar uma coisa Mais inferior ou menos àquilo. não, tinha que ser o melhor. Isso é tudo muito caro.
Para quem não tem nada, tá vivendo de favor, que eu fui morar de favor com um familiar também. Nossa! Outra pessoa que eu sou muito grata, o primeiro marido da minha irmã, que, assim, era o único provedor da casa e me manteve, né, em E São você Paulo. ficou lá. Fiquei bons meses, quase um ano. Mas, enfim, e eu não conseguia ganhar dinheiro nesse consultório, que embora ele fosse ortodontista e me passasse alguns pacientes, o gasto que eu tinha com esses materiais era muito alto. Então Material muito caro, né? não valia a pena, eu não sabia trabalhar de outra forma. Você não conseguia comprar um mais ou menos, né? Você Não, queria o eu não sabia bom. nem usar um mais ou menos. Aí não valia a pena. Então eu fui para onde eu vi que eu teria Renda. rendimento. Uhum. E foi Clínica Popular em São Paulo. Foi um choque de realidade, porque Uhum. na Popular era tudo assim, do mais simples de tudo, né? Ah, é. Daí você saiu das coisas de ponta para coisa mais Exatamente. Então básica. foi um choque de realidade E mesmo. problema de toda a ordem também, né? Assim, por sorte, eu fui para uma clínica que eu tive uma amizade muito grande com a dona e com o marido dela. E eles me ouviam muito. Ah, que Então, bom. assim, quando fala clínica popular, parece que é tudo horrível, de péssimo, de mal feito, Aham. enfim. E não, a gente conseguia, assim, eu dava dicas de biossegurança, porque eu era a Oi? chata da... A Chegou chata, é. a chata, não, chegou a metódica. Eu falo, não fala chato, fala metódica. Exigente. É exigente, chegou a metódica da biossegurança. Eu sempre fui exigente, não é chata. É. Então eles me ouviam. Então a gente trabalhava com um público simples, né? Pessoas simples, materiais simples, mas com Anvisa, tudo bonitinho, mas eram os materiais mais simples, mais Uhum. baratos. Então, assim, eu vi uma odontologia até social, porque Sim. eu vou atender pacientes que não têm condição de pagar um tratamento mais caro, Uhum. e se não pagam, o que vai fazer? Vai extrair. Dentes Vai que têm extrair o dente. tratamento, extraem por falta de E uma condição. observação importante é que você está falando de clínica popular. É bom a gente destacar que o produto ali é de menor valor, porque não pode encarecer, porque senão você tem que passar isso para a pessoa. Então tem que ser para manter Exatamente. aquele padrão de valor menor, né? Clínica popular deveria ser isso. Claro Uhum. que tem profissionais e profissionais, né? Sim, claro. Infelizmente, tem pessoas que fazem coisas que não devem ser feitas. Que não tem nada a ver por ser A popular. É porque começar aí pela biossegurança. aí é o profissional, né? Exato. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Uma resina para restauração de um dente. Eu tenho resina de 10, tenho resina de 500, 1000. Então, aí é o diferencial tecnologia, Uhum. nanopartículas. Claro que o resultado vai ser muito melhor, mais durável, mais bonito. Mas se o paciente está Não com o tem dente condição. quebrado, não tem, existe essa resina mais simples. A Anvisa, né, autoriza a usar. É o Ok. jeito que tem. Melhor Ou do vai que extrair. Uhum. entende? E aí tem outros tratamentos, né, E, próteses. e aí você teve esse choque de realidade, essa mudança. Mas que mexeu. No primeiro momento foi impactante, porque não Uhum. era aquele meu ideal, né? Uhum. Pela minha formação. Mas depois eu achei que era um caminho tão interessante, porque assim como eu não tinha dinheiro nem para pensar num consultório, ou seja, eu ia ser formada sem poder trabalhar na área. Uhum. Então eu vi que a clínica popular abria portas para dentistas começarem a atuar. E, por outro lado, o paciente também, que não tinha condição desse tratamento mais caro. E aí você teve uma ideia de negócio. Exatamente, que eu nem imaginava, né? Não conhecia, não era esse o meu ideal, o meu mundo. Uhum. E aí eu foquei, eu vou ter minha clínica também. Um dia eu vou ter minha clínica E também. quanto tempo você ficou lá nessa clínica? Eu fiquei quase um ano lá em São Paulo, depois eu vim para cá, trabalhei numa outra clínica também aqui no centro, no mesmo esquema, Mesmo modelo? no mesmo Aham. modelo. E fui aprendendo, a gente vai amadurecendo, porque uma pessoa que acaba de se formar, jovem, não tem conceitos de gestão, né? Uhum. E um consultório é uma empresa, pequena, mas é uma empresa. Então eu tenho que entender de gestão, de finança, de contabilidade, enfim. E aí você foi se especializar nisso. Na verdade, eu aprendi trabalhando para uma outra pessoa. Uhum. Isso eu sempre falei com os dentistas que trabalham comigo. Aqui é um degrau, é o seu primeiro degrau. Para você aprender tudo, não só tecnicamente, mas aprender tudo de como que funciona um negócio para depois você montar o seu. E é assim que tem feito mesmo. Eles trabalham um tempo e depois montam os seus. Então você está acostumada já com essa rotatividade. Sim. Não é uma rotatividade tão grande, Sim. mas tem essa Tem rotatividade. uma rotatividade. E tem também a questão de muitos não sabem o que querem para se especializar.
Então, tem esse tempo de o que eu gosto mais para depois eu seguir. Outros Entendi. estão realmente por falta de condição financeira, não tenho como montar consultório, então vou ficando. E tem gente que não tem perfil empreendedor, Que não serve para montar o próprio não negócio, vai né? montar. Eu Tem que lembro que eu trabalhar. trabalhei com uma dentista que ela falava: eu quero sair daqui e descansar minha cabeça, não pensar que tem consultório, que tem mais nada, tem Eu não quero problema, que fazer entrou ladrão. fechamento, contratar a empresa de segurança, eu Aham. não quero fazer cotação de nada. É perfil, né? É perfil, é verdade. E aí você montou o seu. Quanto tempo levou para você montar o seu primeiro? Eu fiquei 1 ano em São Paulo, depois mais 1 ano aqui, depois de 2 anos e pouquinho que eu tava de formada. Nossa, mas foi muito rápido, Foi. Foi o tempo de eu amadurecer, de eu entender o profissionalmente. negócio. Primeiro eu fui apresentada essa forma, porque eu caí de paraquedas, né? Não Sim. era, não era o que eu idealizava, mas sabe aquela coisa do limão faça uma Aham. limonada? Eu vi algo interessante. E aí, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, aí você decidiu montar, mas aí você tinha conseguido levantar algum recurso ou você teve que buscar dinheiro em Menina, banco ou rodar o chapéu lá para a família? não, minha família estava muito mal financeiramente. Inclusive, quando eu saí da faculdade, questões assim, até de humilhação mesmo, sabe? Ah, Então, então eu é bastante saí na dificuldade. situação de eu preciso vencer e ainda para ajudar. Entendi. Você tinha essa Essa obrigação, missão, aham. essa missão. E o que me ajudou foi, eu tenho uma característica interessante de sonhar. Eu sonho alto e sonho mesmo, e acho que eu sou capaz. Isso vem, eu acho que herança da minha mãe. Minha mãe sempre falou assim: o mundo tá aí pra você, pra todos, né? Aham. Vai à luta. Vai, faz. E eu, mãe, então tá, vou ter minha clínica. Vai ser a clínica mais A bacana, mais top. sem dinheiro nenhum. Meu marido fala que eu sou um estudo de caso na administração. Menina, eu fiz um recurso do Banco do Brasil, na época, chamado Proger, para profissional liberal. Aham. Peguei o dinheiro deles. Na época também, porque isso já faz 24 anos, eu usava cheque especial, né? Talão cheque. Aham, tinha, né? Gente, existe, Existia talão existe a talão cheque. check. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, dá um Google aí. Comprei tudo no cheque pré-datado. Nossa, Tudo. Eu que tinha um frio na pouquinho, barriga. mas era o que eu queria realizar. Eu foquei, eu sabia o que eu era capaz de produzir, Uhum. né? Porque eu já tinha essa experiência de uma outra clínica. E foi assim, na Mas e a coragem mesmo. clientela? Como é que eu vou trazer cliente pra cá? Pois no centro é Eles populoso. vêm, né? Eles Eles vêm. vêm. E na época não existia essa coisa de internet. Era Sim. passava na rua, via placa e entrava. Então, tendo uma Então placa tinha que ter um lugar bom. Aí a questão do marketing lá do P, né? do, Tinha que ter um do ponto ponto bom. bom. Isso já atraía. Então, assim, a gente pagava um aluguel mais caro para estar num ponto bom que a gente ia ter pro paciente. Uhum. Era assim que funcionava. E aí você montou sua primeira clínica. Num lugar de 400 e tantos metros quadrados, você acredita? Nossa, Com 20 e sonha poucos alto. anos. Com- Com 20 e poucos anos. Gente, olha, Sem pega. dinheiro, sem ninguém Não, para me ajudar. não, para. Peraí, aqui a gente já tem uma chave muito boa. Porque você falou uma coisa que eu prestei atenção, que é eu sempre sonhei alto. Muita gente às vezes olha para a sua própria realidade e fala, não dá Não dou para isso, não conta. dou conta, eu não tenho dinheiro. Aham, Então a pessoa, ela olha para a realidade e determina em cima da realidade dela. Você exato. não, você olhou para o seu potencial. O que eu Exatamente. posso fazer? E Exatamente. aí você sonhou de acordo com o seu potencial. Mas não só isso, eu sempre contei com milagres. Porque eu Você tem fé. vivenciei muitos milagres. Sabe aquela coisa de eu tenho um boleto de R$ 55,30? Vamos lá, vamos contar que tem que pagar hoje. R$ 55, conta as moedinhas e 30 centavos. Nossa. Então, minha vida foi assim, até me emociono porque Aham. eu vivi muitos milagres. Então, eu acredito. Ai, que lindo. Mas você atribui isso à mãe? Era uma pessoa assim? Tinha fé? Te passou isso ou isso é seu? Sim, na verdade, isso é herança da minha mãe também. Olha, Acredita, confia. Isso na época de faculdade. ela já falava. Acredita que a sua cadeira, ela falava isso, não me esqueça. Sua cadeira tá lá, reservada. Você não Olha, sabe onde é, mas tá lá reservada. Você vai na faculdade. olha. E eu falo isso para minhas filhas. Você confia, Tá lá. acredita que
tá lá. Pro seu bem Tenha vai fé tá que lá. tá lá. E você, olha como isso é poderoso, né? Assim, é para as mães que estão nos ouvindo, quando você escuta isso de uma mãe, isso dá um empoderamento, né? Nossa, são coisas que eu escutei de infância e eu não Você tomou esqueço. posse mesmo. A Tomei gente fala assim posse. que é se empoderar desse poder, assim, eu posso porque assim, Eu eu confio, né? confio, eu tenho fé, isso vai Exato. acontecer. E a gente fala que fé é isso, é crer sem ver. Quando você Aham, sonha grande, você crê que pode sem ver. Você nem tá vendo, exatamente. mas você fala, então vai ser 400 metros. Eu só tenho eu por enquanto de dentista, mas. E foi assim mesmo, foi ao longo do tempo. E aí você foi trazendo outros profissionais. Sim, eu comecei na parte de clínica geral Uhum, e pus um outro consultório, só 2 consultórios no começo. uhum. Pus um outro consultório com especialistas em implante, em horta. Implante estava começando na época. Então a gente tinha todo o atendimento. Menina, eu fazia pintura da clínica. Minha clínica era assim, eu falo que era a melhor, porque era a mais pintadinha, tudo no lugar bonitinho, porque fim de semana eu ia lá e eu pintava a clínica Você ia lá inteira. mexer na clínica. Eu fazia tudo para ser a A melhor. melhor. Caprichando com todos os Com detalhes. detalhes mesmo, sem vergonha de, sabe, sair toda suja de tinta. De colocar a mão na massa, né? Aí depois eu ia pra casa, fazia minha unha, no outro dia tava linda, de unha Linda. pensando, falava assim, Segunda-feira atendendo. nossa. Nossa, que madame. Eu tinha uma funcionária que falava assim, nossa, a doutora Ana faz unha 2 vezes por semana, porque ela troca de esmalte, mal sabia que Ah, era tudo igual. aí você só dava um sorrisinho. Tá vendo, gente? As pessoas veem o resultado, mas não Não sabem vê, como é que é o que é, você fez para chegar cada lá. degrauzinho, né, E devagar. hoje você fala isso para os dentistas Sempre, e todos sabem da minha história. da Eu sua faço história. questão de contar como estímulo mesmo. Sim, para não impedi-los de crescer, pelo contrário, né? Falar assim, Exatamente. você tem a sua cadeira lá te esperando, como sua mãe um Exatamente. dia falou para você. Agora, então essa visão empreendedora também foi algo que você não tinha, que você foi construindo, Não, fui construindo. vendo. Então, eu penso, Ana, que você era muito observadora, é muito observadora? Sim, em detalhes. É, Eu sou até porque chata, Jana. é, Eu sou exigente tanto com tudo, com todo mundo. Eu tinha uma fama que falava assim: funcionário que fica com a doutora Ana 15 dias é porque é bom. era um crivo. Gente, Sou mas muito ela com essa exigente. falinha mansa, você tá achando assim, nossa, Ela é então uma ela é uma carrasca, né? carrasca. Não, Não, não sou. É muito. ela fala com uma doçura. Então, se ela tá mandando, ninguém tá É, percebendo, tá não, obedecendo sem perceber. não é porque eu sou exigente mesmo. Mas eu penso assim: que a gente tem que ter em primeiro lugar educação. Sim. Ser elegante, né? É, elegante Sempre, sempre. sempre elegante. Então tem o jeito de falar, não é assim que tem que ser feito ou tá errado, você fez errado, Sem ser né? bruta, Sem né? ser, Você fala com delicadeza. Então eu acho que ser exigente é bom que todo mundo cresce, Exato. não Se a é? pessoa tiver humildade de aprender, ela cresce. Mas Exatamente. nesse intervalo, você deve ter conhecido ter tido contato com alguns profissionais também que são aquele tipo, eu nasci assim, eu cresci assim e você é assim. A pessoa não quer mudar. Com certeza. Aí não serve, né? Não Aí tem não jeito. encaixa. Eu acho que a característica de humildade cabe em Uhum, todas as situações, né? Eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. exato. Se barrar, falar, não, eu não vou mudar, então não tem como, Não vai não avançar. vai avançar. E aí, como é que foi essa transição para a área da harmonização facial? Então, Como é que surgiu isso? Porque isso agora todo mundo conhece, já ouviu falar, até pelos problemas que a gente às é, vezes vê, infelizmente. Mas infelizmente. como é que quando a área começou? Como que você se interessou por isso? Começou em 2016, mais ou menos, a odontologia. A princípio, eu era gestora das minhas clínicas. Aham, Só que eu usava Botox, eu fazia Botox pra aham. mim, né? Que hoje eu tô com 48 anos, começou em 2016, então já tinha Olha, bastante olha coisa pra esta fazer. pele, gente. Olha esta cutis. Aí eu pensei, vou fazer um curso de Botox pra eu me aplicar. Uhum. Porque, como eu disse, eu sou exigente, então tem que ser do É. meu jeito. Então eu vou aprender, daí eu faço do meu jeito. Só que eu apaixonei, encantei com essa estética, né, a parte estética e Uhum. principalmente da elevação da autoestima através de um procedimento estético. Uhum. E fui fazendo outro curso, depois outro curso, já numa situação que eu podia pagar para cursos, fui fazer minha especialização em São Paulo e fui estudando, estudando. Aí depois virou até uma escola, né? Você acabou criando sua própria escola. Eu vi uma necessidade na época, como era novo, tinha poucos professores em Belo Horizonte. Eles tinham que ficar saindo, as pessoas tinham que ir para Todo mundo tinha fora. que viajar. Eu viajei demais, fui para fora. A gente tinha que sair daqui porque aqui Uhum. tinham poucos e eu já tinha feito cursos com eles. Então eu
eu tinha já uma clínica muito grande, que é o principal, né? A parte mais Uhum. difícil para o atendimento. Então, eu convidava professores que eu tinha feito curso fora para vir até aqui e dar o curso na minha clínica. Então, eu Uhum. atendia junto com eles nesses cursos. E deu tão certo que virou uma escola de verdade De mesmo. verdade, você acabou construindo uma escola. Foi uma escola. E, e a gente já conversou isso nos bastidores, né? Porque eu sou paciente dela, gente. Por isso que eu falo assim, é um rostinho de quase 50 com Meu pele de orgulho, 20. meu Eu e orgulho. ela, né? Porque também, olha a doutora. Mas essa é uma área que entrou para odontologia, né? E antes não era só médicos que faziam harmonização. Na verdade, nem chamava harmonização. Ah, nem tinha esse nome, né? A harmonização orofacial é uma especialidade da Da odontologia. odontologia. É a única profissão que tem essa especialização. Aham. Antes tinham cursos. A especialização são 18 a 24 meses, é um curso mais completo. Eu queria aproveitar, porque já que a gente está falando disso, muita gente tem sonho de fazer, né? Tem gente que quer fazer um botox, quer fazer um preenchimento, quer fazer uma coisa. Só que também assusta, porque vê uns erros aí na mídia. O que que você recomenda, assim, para uma pessoa que fala assim, eu queria fazer alguma coisa, como que ela deve escolher? Às vezes é uma pessoa que está lá no Nordeste, está lá no Sul, não vai poder ir na Derma Village, Eu diria que indicação, pegar uma boa referência. referência, porque é difícil. Eu me vejo, me coloco na posição de paciente. Eu pego o Instagram, vejo a pessoa talvez bem-sucedida, mas e aí? Às vezes ela já é bem-sucedida de berço, Já nasceu num não é berço do rico, trabalho né? dela. É. É, como saber? Então eu penso que tem que ser de alguém que conheceu, que Que ouviu falar, que fez, fez. gostou. Eu, pelo menos, os profissionais que eu procuro sempre são assim. E também a questão de sentar na frente, olho no olho, conversar, ver como que a pessoa se conduz, né? Eu acho que Sentir a uma confiança. pessoa que é ética com tudo que ela faz, ela vai ser ética também na profissão dela, vai trabalhar com material correto. Porque o que a gente vê nesses problemas, geralmente, é material que não deveria ser usado. Material Quantidades que não errado, deveriam ser volume usadas. demais, né? Exato. Geralmente é isso. Exagero, né? Exagero e material perigoso. Perigoso, né? Passe Definitivos longe. perigosos, É. é. Tem que tomar muito cuidado. Aí, Ana, então a gente vinha falando isso da odontologia ter abraçado essa especialidade. E a gente conversando nos bastidores um dia, você falando assim, porque a odontologia estuda muito a face, né? Sim, cabeça e pescoço. São 4, 5, às vezes 6 anos, depende da faculdade. Focado nisso. Só cabeça e pescoço. Então, Então, sabe tudo, né? O que que acontece parte de ali, anatomia, anatomia. exatamente. Agora, a harmonização, aí eu formei, sou dentista. Eu Uhum, posso atuar com harmonização? Posso, nada me impede. Posso fazer uhum, um curso de literalmente 2 dias e posso atuar. Como qualquer outra área da saúde também pode. uhum. Só que eu vejo a importância de uma especialização, que eu vou me tornar especialista naquela área de harmonização. Ou seja, é um aprofundamento, É né? um curso a mais, que são 18 a 24 meses só de harmonização. Uhum. Então é focado. E você acha que esse é um caminho, sim, sem volta, né? Porque tem muita tecnologia, as pessoas também estão envelhecendo, né? Acabou de sair o censo aí que a A população população está diminuiu, envelhecendo. É. então está envelhecendo, Uhum. nascendo menos gente, então a tendência é ter mais pessoas mais velhas e pessoas que vão procurar mais isso, né? Sim, e eu diria, eu não, né? Eu vi numa palestra do vice-presidente do nosso Conselho Federal, dizendo que hoje a harmonização é a área mais procurada para especialização, para Olha, título de especialista, né, com eles. Então, tende a aumentar cada vez mais, com certeza. Isso é ótimo, porque quem ganha é a população, né? Mais gente se sim, especializando, a população está envelhecendo mais, só que envelhecendo bem, bem. melhor, né? Mais saudável, E aí você também mais é feliz. mais feliz, olhando no espelho e ficando feliz com o que Aham. vê, né? Porque é muito. Claro que a gente tá falando de estética, mas você fez um mestrado que é fantástico, né? Que mostra o uso do Botox para além da estética. Questões Conta, que isso foi funcionais. muito Foi legal. incrível, foi incrível. Existe uma disfunção chamada blefaroespasmo, quando tem os músculos da face se contraem voluntariamente. E a terapia de eleição, padrão ouro, é com o uso da toxina. E é muito simples de fazer, é tranquilo mesmo. Só que as pessoas têm medo de atuarem nessa área e fazem protocolos
errados, vamos dizer assim. Pouca quantidade e o paciente tem que retornar com um curto período de tempo para fazer retoques e acaba que está causando uma imunização dessa população que precisa desse tratamento. Hum, Então, o meu mestrado foi justamente nisso, achar um protocolo ideal, o mais próximo do ideal, porque não existe uma regrinha de bolo, né? uhum. Uma receitinha de bolo, mas um protocolo mais próximo ao ideal para evitar esses retoques constantes e assim evitar essa imunização geral. Isso tem acontecido até na estética, assim, de tanto Porque retoque, de retoque, tanto colocar, a pessoa não faz vai, efeito não vai mais. fazendo efeito. Daí tem que É. colocar mais, Não, não faz efeito. mesmo Simplesmente mais. quer que pare o movimento, mas não vai parar. Não vai parar mais. Então, você vê que tudo é equilíbrio, né? Tudo tem regras, tem técnicas, né? Parece simples, é só injetar. É, não é só injetar, tem que Não, tem saber. que estudar, tem que ver o que que os artigos falam, que são pesquisas que têm mostrado que não pode. A própria bula fala não pode replicar com menos de 3 meses. Então, tá aí para estudar mesmo, É verdade. E aí, esse seu mestrado mostrou um uso que foi além da para além da estética. estética, né? Para a pessoa ter a função, né? Muito Própria. gratificante, É, porque a nossa. gente resgata pacientes assim tão deprimidos mesmo, à beira do abismo, porque de tanto com a progressão dessa doença, o paciente tem cegueira funcional, que é quando o olho fica Nossa. mais de 50% fechado. E fora que deve ser muito angustiante, né? A pessoa ter Ficar espasmos no tremendo o tempo rosto, todo. tremendo sem parar. É triste, É é para bem triste. conversar, vai deixando a pessoa não socializa, né? Porque não Não fica com tem coragem, vergonha, a é. própria família. Tinha uma senhora que falava que o neto tinha medo de chegar perto dela, Olha só. porque ela ficava tremendo o rosto. E aí, É, a toxina botulínica resolve. resolve. Que legal. Bem legal. Nossa, então, a gente vê, né? Não é só estética, também tem a questão, a função e tem Sim, a autoestima, né? Que às vezes a gente pensa assim, tudo bem, a gente vê uns exageros, vê mesmo, né? Vê gente que não tá sim, aceitando envelhecer, vê. Mas tem gente que você vê que tá envelhecendo bem. sim. E que eu acho que quando você vê uma pessoa envelhecendo, que está envelhecendo bem, no sentido assim, está conseguindo o melhor que aquilo oferece, com bons profissionais, então fica um resultado agradável aos É olhos, né? natural, né? Natural. É. Exato. E aí, Ana, essa demanda que a gente está falando que é crescente, te deu a necessidade de abrir uma outra frente agora, né? Você está vindo com um projeto novo. Como eu te falei, eu sou extremamente religiosa, Aham, espiritualizada, vamos dizer aham. assim. E por uma situação que aconteceu de não ter dado certo esse meu sonho, embora embrionário, eu trouxe uma outra pessoa que me pediu ajuda no momento para trabalhar comigo, e eu confiei e trouxe. Acabou que deu incompatibilidade né, de relacionamento. Como era a única fonte dela, ela não quis abrir mão, eu abri mão da minha parte para não ter um Um problema maior desgaste, né? e vou começar de novo. Já fiz uma, duas, já fiz, né, tanta coisa, Já mas de abri novo. tanta coisa, faço de novo. Faz de novo. E nesse momento aconteceu assim, aquela coisa de Deus fechar uma porta, uma janela e abrir uma Na porta, porta. escancarar uma E porta. essa foi uma porta gigante que Foi ele uma abriu. porta gigante. Eu fui convidada para ser partner da maior escola premium de pós-graduação do país, Uau, que a gente vai inaugurar agora em breve, em Belo em Horizonte. Belo Horizonte. E é a primeira em Belo Horizonte. Primeiro em BH, o IOA Internacional de BH. E ela tem onde já aqui no Brasil? Tem vários lugares. Capitais, né? São Capitais. Paulo. Já tem em São Paulo, vai inaugurar outra em São Paulo, tem no Rio. Para o Nordeste já tem bastante também. Ela é de Joinville, de Balneário Camboriú. E Tem agora, Joinville, ela é de Balneário Camboriú, tem Joinville, tem vários lugares. e agora vai ter Belo Piracicaba, Horizonte. em breve em Belo Horizonte. Em breve, como é que tá a sua ansiedade para essa Nossa, nova nem te fase? conto. Me conta sim. Que às vezes a gente toma café e você me conta. É, Tá muito ansiosa, né? demais. Porque é um. Primeiro tá à frente de uma. É uma grife, né? Na área Sim, da. é de qualidade, De é qualidade, prêmio. é É prêmio. minha cara, né, Jane? Eu Não, gosto de não. coisa boa, Boa, de qualidade, qualidade. com muita segurança. Exato. E é isso. E aí você vai poder trazer isso para quem está buscando uma especialização. Exatamente. São Então, cursos de imersão, aperfeiçoamento e especialização. então vai ter cursos livres também para quem só é Também. uma atualização, às vezes Exato. algum procedimento novo, né? Essa área parece que assim, o povo não O para de inventar tempo coisa. todo, o tempo todo tem
alguma técnica diferente, um material, uma tecnologia, o tempo todo, não pode parar, não. Não para. Eu fico impressionada como essa área é uma área que não para. Assim, você vai, tem um laser novo. Uhum. Aí, Ana tá lá, assim, agora tem um outro laser aqui, agora tem um outro negócio. Cada hora é uma coisa nova. Ana, vamos pensar assim, essa escola já tem data? Ainda não. Assim, é pra esse ano ainda? Para esse ano, segundo semestre, não tem data ainda não, mas Mas é para segundo esse ano. semestre, mas já tem lugar. Já tem lugar. Em off, tá? A gente não pode contar ainda, mas já tem lugar, já tá Tá. escolhido. É um lugar muito bom, Lindo, é. lindo E e grande, e né? grande. Claro, claro, porque agora tá com uma escola dessas, tem que ser grande. E como é que você faz? Aí você tem a clínica a Derma Village, você tem clínica ainda odontológica, tem a Derma Village, que é uma clínica sua, né? Só sua, Aham. para esses procedimentos, né? Inclusive, eu sou paciente lá e eu sempre recomendo, sempre divulgo, porque E eu te agradeço, e é eu um amo, prazer e eu cuidar dessa amo. beleza toda. Eu amo estar lá, porque assim, é um cuidado, né? Eu brinco que todo mundo fala assim, mas você faz botox? Eu falo, faço. Mas se você faz, eu faço. Mas se você. Faço. E a pessoa fala, mas gente, não parece estar com. Esse é o Essa é a ideia, objetivo. é. Essa é a ideia. Não parecer que fez Exatamente. nada. A gente envelhecer mais lentamente É, sem mudar quem a gente é, né? sem Sem mudar a mudar. É identidade. que tem um poeta que ele fala que todo mundo nasce original e morre plágio, né? Então a doutora Ana não deixa a gente virar Não, um plágio da gente. A não. gente continua original. Verdade. Porque isso é que a gente tem visto e que acho que é o que assusta, né? Pessoas deforme e tal. Então, tem que ter muito cuidado, né? Com certeza. E você vê que ela não fala, né? Porque ela é muito ética, então ela não fica assim, ela tá sempre assim, ó. Ela concorda, mas ela não fala, porque não pode falar. Mas em breve vai vir a escola, então vão ter mais bons profissionais aí no mercado, Escolhidos a dedo. escolhidos a dedos. E vai ter a formação, né, desses estudantes, pós-graduandos, né, que vão sair ainda com essa visão, assim, de fazer o melhor possível, Sim, né? a ideia é essa, é qualidade em primeiro lugar. Uhum. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Eu também tenho uma nova expectativa. Agora, Ana, a gente contou aí da sua carreira, né? Trabalho, clínica, nossa, eu tô assim, até assustado de tanta coisa que você fez e pinta e tal. Mas nesse meio tempo você casou com o Márcio, você teve duas filhas. Como é que você faz para conciliar? Porque eu canso de encontrar você com suas filhas. Então, como é que você faz para conciliar tudo isso, assim, essa vida Corrida, né? corrida? Não é fácil, Não é? mas é tão gratificante. Eu não saberia fazer diferente. Então, desde sempre eu trabalho muito, acordo muito cedo. Desde sempre, eu não sei ser diferente. O tempo que eu paro é para viajar nas férias. Uhum, Aí para tudo, né? Curte. Mas eu tenho uma forma de criar minhas filhas a criação que eu tive, independência. Então, uhum. elas pequenininhas, se vira. Ah, aconteceu isso, tem que resolver. Então, como que você vai resolver? Eu ponho elas para resolverem, sabe? Gestora. É. Hoje elas estão comprando o uniforme delas lá em BH. Olha. Pequenininhas, mas se viram mesmo. Elas pegam Aham. a van, vão, voltam. Eu tento fazer com que elas não vivam nessa bolha nossa, Uhum. né? Quem mora em condomínio é uma bolha. Acaba sendo, né? E isso desde sempre. Então elas são muito independentes. Meu marido é um fofo, me ajuda muito também, né? Seu Então, assim, parceirão. meu parceirão. Então, isso facilita bastante, não fica tudo nas minhas costas. Nas empresas, como eu disse, eu sou super exigente, então eu faço questão de ter pessoas de altíssima confiança e competência. E isso, graças a Deus, eu tenho. Nas clínicas, eu tenho, assim, gerentes fantásticos. E aí você delega. Sempre, uma coisa que eu sei fazer é delegar. E isso é uma chave, porque muitas mulheres estão tentando abraçar Não dá tudo, mas conta. elas ficam Não dá sufocadas. Tem que conta. delegar, né? Tem que saber delegar. Senão você não consegue. Você delega até para suas filhas. Eu estava fazendo um podcast e eu falei isso com a convidada, que um sinal de que uma mãe fez bem o seu trabalho é quando ela criou filhos autônomos. Uhum, Porque aí você fala assim, isso é criar filhos. Porque exatamente. se pensar assim, o desejo da mãe É era fazer tudo por tudo, e pôr eles. tudo debaixo do braço, e assim, vocês vão andar sempre comigo. Aí a gente ia Não, amputar os nossos eu filhos. realmente crio para o mundo. Você ó, deixa elas autônomas, vê que são meninas, né? A gente, às vezes, menina fica com mais medo das coisas. Aham. E você falou da van, o pessoal talvez não entendeu, é que a gente mora no mesmo condomínio. E lá no nosso condomínio tem um ônibus que todo mundo
chama de van e é um Aham, mas é um ônibus. ônibus. É um ônibus. Porque Aí, começou uma van, você é, sabe? sei, Era pequenininho. começou era uma van, daí ficou o apelido de van, só que hoje é um ônibus. E ele anda pela cidade toda com os moradores. A gente tem uma carteirinha, Aham. passa a carteirinha, não paga nada, glória a Deus. E roda a cidade. Para os jovens, é uma mão na roda. Aham. Porque eles saem andando e vão para tudo quanto é lugar na cidade, e tem os pontos que param, e tem o aplicativo, você vê se ele está chegando. Aham. É Nossa, é muito, é muito mão na roda. interessante. Não, para todo mundo, inclusive. Assim, eu falo assim que é a melhor coisa, porque você vai de motorista, né? Você não tem que preocupar com o trânsito, Aham. você tá ali Até para tranquilona. adulto é bom, né? É ótimo. É. Eu falo, você tá tranquilinha, você vai trabalhando, vai respondendo mensagem, tem seu motorista, é uma Mas paz. tudo que é novo dá medo, né? Então, a Sim, primeira vez que eu deixei as eu duas lembro. irem de van, o coraçãozinho apertou. Mas não, é importante. E elas desenvolveram tanto com isso. Você não faz ideia o tanto que elas cresceram, amadureceram, Responsabilidade, né? responsabilidade. Então, eu gosto dessa criação. Eu tive essa criação, nunca tive medo de nada das coisas, sabe? Porque eu fui jogada mesmo, vai e faz, resolve. E é assim que eu tô fazendo com elas. Então fica uma direção aqui para quem está nos escutando, né? De quem está criando um filho, e às vezes assim, acucando muito, né? Essa expressão minha mãe falava, não sei nem se funciona, fica protegendo demais, você acaba atrapalhando o desenvolvimento, Eu né? acho que a gente cria filhos fracos, frágeis Fraco. demais, né? Não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, mas é a forma que eu vejo de ser o certo, o correto. Sim, Eu para o tô mundo. fazendo com que elas sejam fortes, né? Isso, capaz de resolverem as próprias questões, Exato, como você teve que resolver, ir para São Paulo, tão exato. novinha, e trabalhar em clínica, e na maior capital da América Latina, né? Não é assim, a gente não Uhum. tá falando foi Pegar ali ônibus, não pegar sei. ônibus. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no metrô, uma moça já chegou do meu lado para me assaltar, uma menina nova, Olha. já, porque via a cara de uma pessoa ingênua Aham. do interior. Fica estampado, né? Estou morrendo de medo aqui. Eu não sei. Eu tava lá quietinha, a menina já veio, vamos descer aqui na Praça Sé. Não tinha nada a ver com o meu trajeto. Falei, não, não vou descer aqui não, já saí dela. Você contou essa história, me lembrou uma. Eu fui fazer um curso, porque minha mãe fez isso, igual sua mãe, me criou para correr atrás. Então, eu trabalhava numa empresa de ônibus, né? Eu já tinha minha empresa e eu prestava serviço para uma empresa de ônibus. Convenci eles da importância, até agradeço, Nacional Express, convenci da importância de eu fazer um curso, o primeiro curso que teve no Brasil de jornalismo na internet. Foi foi com a UOL, uma parceria da UOL, provedor que tem até hoje, que foi o primeiro provedor do Brasil, primeiro portal, aliás, e com a revista Imprensa. Aí eu fui fazer esse curso, era em São Paulo. Eu dava aula na faculdade até 11 da noite. Aí meu esposo me buscava, já tinha um filho. Ele me deixava na rodoviária, porque aí a empresa de ônibus me deu a passagem do leito, me deu o curso, me deu a passagem. Aham. Então eu pegava o ônibus, eu viajava à noite, então eu ia dormindo. Eu chegava sábado de manhã. Só que foi um mês de curso. O primeiro final de semana, meu irmão mora em São Paulo. Eu falei, mano, você pode me buscar, né? Porque como é que eu vou chegar lá? Não sei. E ele ia estar fazendo um curso também, não ia poder. Ele falou, não, você vai chegar na rodoviária. Ele falou, me explicou tudo como é que eu ia fazer. Aham. E falou, você vai pedir informação, você vai pegar o metrô. Me orientou tudo. E eu vindo do interior também de Minas. Eu, ai, Aham. sim, meu Deus. Aí ele disse assim pra mim, mas você, olha, Jana, por favor, no metrô, Não você conversa com não ninguém. conversa, não faça, você não fica fazendo cara de quem tá procurando para onde você vai com confiança. Aham. Então tá bom. Aí a mulher me informou, peguei o metrô e eu tô prestando atenção, não posso errar, não posso errar. Então quando parou no meu destino, eu lembrei dele falando assim, desce com confiança. Eu não olhei pra onde eu tava descendo, eu desci com confiança. Ai, desceu Reto, errado. não, aí eu subi totalmente errado. Quando eu saí do metrô, eu falei assim, gente, onde eu tô? Aí, E lá é uma uma confusão, né? confusão, mas graças a Deus tinha um ponto de táxi. Aí eu perguntei pro taxista, ele falou assim, não, você desceu do lado errado, é do outro lado. Daí foi só eu atravessar. Mas confiança. Né? Tipo, Aham. Não olha pro lado, não. não faz cara de quem não conhece, sabe onde tá, assim, vai com confiança. E eu É, lembrei disso. Tem que ter coragem, né, para enfrentar isso. Enfrentar uma capital, com enfrentar certeza, com um- o certeza. Não novo, é né? Não é fácil, né? fácil, mas Qualquer mudança.
né, de trabalho, de qualquer coisa, de casa é difícil. Tudo, Tudo é né? difícil. Tudo que você vai fazer diferente sofre, né? É sofrível no É, sair início. daquele confortinho, né, da mãe, do confortinho é difícil, É, mas só tem crescimento fora com disso. certeza. E é tão gratificante quando a gente olha para trás, né? Sim. Olha, eu consegui, eu dei conta. Eu fui Vale a lá, pena, fiz, cada detalhe, cada é, sofrimento não valeu a pena. eu não fui assaltada, eu encarei, eu E não fui mesmo se assaltada. tivesse, É, tudo né? Faz bem, faz parte também, parte, é. acontece. E assim, o próximo desafio seu qual é? É a escola ou tem mais coisa vindo por aí? É a escola. A escola, É, vai né? ser um projeto grande, Sua energia tá nisso aí agora, total, né? é. Focada nisso. Que bom. Ô, Ana, o que que você acha que te fez ser uma profissional tão diferenciada, né? Há alguns anos já, eu sempre me cuidei, né? Mas assim, eu vi desde o dia que a gente se conheceu, eu vi a sua diferença. Mas eu vou deixar você colocar, traduzir isso nas suas palavras. O que que você acha que faz de você uma profissional diferenciada? Até gostaria de ouvir o seu Eu olhar, vou né? O te olhar do contar. outro. Eu vou falar o que eu acho. Bom, primeiro, essa característica de querer tudo do melhor. Eu sou exigente, então eu busco sempre o melhor. Isso para mim é questão profissional. Mas isso não basta. Eu acho que a gente tem que ser resiliente no dia a dia mesmo, né? Na nossa vida, porque as coisas não são exatamente como a gente planeja. Problemas acontecem o tempo todo, a gente cai, tem que, né, bate a Sacudir, poeira e levantar. levanta o rosto e vamos embora, vamos começar de novo. Então, eu acho que isso faz parte. Quem desiste não vai chegar, né, onde deseja. Então, acho que esse é um ponto meu. Já caí várias vezes, né? Já planejei errado. Eu acho que o erro faz parte, os problemas fazem parte para a gente crescer e amadurecer mesmo. Não me arrependo de nada. A questão é resiliência. Deu errado aqui, então vamos lá, vamos pensar, vamos replanejar, reestruturar e muda o rumo. Então, eu acho que eu sou muito resiliente e otimista, sim, Jana, até o fim do mundo, porque se deu errado, é porque O não era melhor tá por bom. O vir. melhor tá por vir, exatamente. Tudo que acontece de ruim na minha vida, das minhas filhas, eu crio elas dessa forma também. Deu errado, não foi do jeito que você queria, é porque não era pra ser daquele jeito mesmo. Tem algo muito melhor, Deus preparou algo muito melhor pra você. E eu acredito nisso, piamente. E vive isso, né? E vivo isso. Então, eu vou te falar, já que você falou o que que é. Aham. Bom, primeira coisa, eu vi a sua seriedade com o seu trabalho, assim. Tem muita gente, esse meio acaba trazendo pessoas, assim, muito oportunistas, né, que só estão vendo Não, eu vi a sua seriedade, você tem uma preocupação em fazer algo bem feito. E a menininha lá que era fascinada pela limpeza, continua lá, porque você vê, assim, os detalhes encantam. Que Né? Os legal. detalhes encantam. Então, eu vi os detalhes, assim, cada preocupação com cada detalhinho, eu vi assim, nossa, é uma coisa assim encantadora. E eu me lembro que daí da primeira vez eu falei assim, não, eu quero fazer com ela, ela me cativou. Que bom. Então é o seu perfil profissional mesmo, sério, e, ao mesmo tempo, essa excelência que você vê nos mínimos detalhes, assim, um cuidado, um zelo com cada detalhe. Eu falo assim, isso, não tem como esconder isso, né, Ana? E você tem uma luz que, é o que eu sempre digo, não tem como você esconder uma luz debaixo da cama, né? Até a Bíblia diz isso. Você não esconde uma luz debaixo da cama. A luz, ela sempre vai brilhar. Então, Que não lindo, tem Jana. como. Você brilha, as pessoas gostam de você. Eu acho que a pessoa às vezes quer ir lá só para ver você. Não, nem vim fazer nada, vim só te ver, tá tudo bem? Não vim fazer nada aqui, só Tomar um passando. Só café, né? tomar um café com Chocolate, chocolatinho. adoro É, café esse com é o chocolate. problema. Ela te dá um café com chocolate, aí você tá com problema. E aí você fala assim, ó, só um chocolate. Não, tem que pôr Tem que dois, perdoar. porque dois é que fica bom. Aí já complicou tudo. Aí a Ana, dieta foi pro a dieta espaço. foi para o espaço. O terror do Nutri. Oh, Ô, Ana, me conta uma coisa. Tem muita gente que está nos acompanhando que está lá no seu comecinho, lá atrás, assim, sem ter uma família com muitas condições. Então, está começando uma carreira. Tem uma jovem nos ouvindo hoje, pensando assim: será que eu posso sonhar? E também tem provavelmente uma dona de casa, ou uma pessoa que teve algum revés na vida e está falando assim: eu quero fazer algo novo, talvez eu quero fazer algo para mim. O que que você diria para essa pessoa que está começando ou recomeçando? para quem tá recomeçando, eu penso que nada acontece por acaso. Então,
acreditar que se deu errado era para um aprendizado, para um crescimento. Precisava acontecer aquilo. Não ficar murmurando, lamentando, se fazendo de vítima. Eu acho que isso leva a pessoa para trás. Uhum. Então é aquilo. Olha para frente e vamos dar o rumo, mas vamos caminhar, né? Mas sempre na primeira aula que eu dou para meus alunos, eu falo isso porque eu acho que muitos vivem, né? Vivenciam essa história mesmo, desse Uhum. começo difícil. Todo começo é difícil, para qualquer área é difícil. Então eu falo que os meus pilares são, primeiro, determinação. Eu quero fazer aquilo, vou me preparar, vou focar, vou ser a melhor naquilo. Então, determinação é fundamental. O segundo é essa fé num Deus de milagre. Uhum. Aquela que você vai se jogar e ele tá lá embaixo para te pegar. Eu acho que isso é o brilho da minha vida, da minha história, é essa fé que eu gostaria que mais pessoas entendessem isso. E tá aí para todo mundo, né? Tá disponível. Mas poucos compreendem. E o último é coragem, para dar esse passo que dá medo, né? Uhum. Muita gente tem medo de ousar, de criar, de inovar. Coragem, Uau. eu acho que é isso. Nossa. Gente, isso para quem tá recomeçando e também para quem tá Quem começando. tá começando. É difícil, né? Não é fácil, mas Não é é possível. fácil, Tá mas é aqui você para possível. provar que é possível. E é uma Exatamente. história linda de sucesso e que eu quero, se Deus permitir, acompanhar, assistir, vibrar, Nossa, que maior porque eu tenho prazer. muita alegria, né, da nossa convivência, do nosso contato. Eu falo com muito orgulho mesmo, porque as pessoas às vezes elogiam, né? Com, nossa, a pele é boa, como é que você não tem? Eu fico, gente, é É, a Ana, eu fico tão é a feliz que você Ana. posta. Eu fico falando, é a Ana, porque Bonitinha. não tem como, assim, a gente tem que honrar quem merece honra e você merece Eu te honra. agradeço muito, viu? E você merece honra porque você é uma profissional espetacular, diferenciada e não tenho dúvida, né? Esse Deus de milagres que você crê e eu creio, ele ilumina a sua vida Com e não tem certeza. como as pessoas não perceberem isso. Ana, obrigada, Oh, viu? querida. Ah, Obrigada. obrigada. Eu fico assim, fiquei honrada do seu convite, de verdade. Fiquei muito Oh, feliz porque eu te admiro tanto como oh, pessoa, profissional, sua história, né? Seus testemunhos, desde as oh. nossas primeiras conversas. Tudo, Então, né? para Assim, mim, são muitas assim, histórias. A é Ana é uma minha confidente honra, um já. prazer estar aqui com você, Ô, viu? Ana, eu que agradeço. E eu agradeço você que acompanhou até agora essa história linda de superação, de empreendedorismo. Eu tenho certeza que te encorajou, te deu muitas ideias, te deu muita coragem. E eu vou colocar aqui embaixo todos os contatos da doutora Ana, contatos da clínica, para você entrar em contato com ela. E você que é profissional, talvez queira ir fazer uma pós, vou colocar aqui, você também procura lá. Fica de olho nas redes sociais que vai ficar sabendo em primeira mão. E claro, eu espero que você também seja encorajada a ir além, porque você pode mais.